Se em Portugal a esperança média de vida num indivíduo do sexo masculino é de 78 anos, e eu já completei 20, dá um total de 58 anos. Neste caso, 58 verões, 58 primaveras, 58 outonos, 58 invernos que me restam. O que, fazendo as contas, tenho mais 508.417,56 horas de vida, o que, convertendo para minutos, dá um total de 30.504.970 minutos. Que canseira. Lança a intro. De trás para a frente, de frente para trás, vamos lá ver o que este podcast nos traz. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast De Trás para a Frente. Se vocês soubessem as vezes que eu já tentei gravar isto, vocês punham a mão à cabeça, porque primeiramente eu tinha uma ideia para este episódio que no fundo era falar um pouco do envelhecimento e tudo ligado ao envelhecimento. E curiosamente eu comecei a ir para um sítio que me diz muito, neste caso, que aqui na minha terra, que é o Largo da Igreja, que é um dos sítios que eu mais me sinto bem, não pela religião em si, se calhar um bocadinho pela fé, mas porque é um sítio muito assim encantado e tem muitas árvores e floresta, e eu gosto muito desses sítios. E por acaso tive este pensamento que eu vou falar de envelhecimento, e não sei qual é a toléria das religiões, ou neste caso a religião católica, que sempre à beira de uma igreja há sempre um cemitério. E se nós vamos para a igreja, para quem acredita na religião católica, se vamos para a igreja ver Jesus ou Deus e estar com ele e ver a vida e a luz, quando descemos, quando estamos no cemitério, sinónimo de morte, vemos a morte. Isso não faz qualquer tipo de sentido, mas tive esta ideia. E eu fui para lá, comecei a gravar e não estava a correr bem. E parece que tudo me veio dar aqui a um sítio que fica exatamente muito perto do sítio onde a minha avó e onde o meu avô morava há uns 15 anos atrás ou mais. Eu lembro que tinha aqui muitas memórias de infância e sobretudo nesta espécie de jardim, este jardim que tem aqui somente uma mesa de madeira antiga, toda velha, quase que a cair de podre, mas eu sentei-me aqui e estou a arriscar aqui a minha vida. Estou a brincar, mas por acaso este sítio é muito bonito e tudo parece que veio dar aqui a este sítio, curiosamente. Não sei se é obra de destino, mas foi muito bonita a história deste episódio. Como ouviram, e eu comecei exatamente com isso, a esperança média de vida em Portugal é de 78 anos, nesse caso para os homens, e de 82, 83, ronda ali os 82, 83 nas mulheres. O que, completando, se eu tenho 20 anos, se eu contar com a esperança média de vida em Portugal, eu, neste momento, só tenho 58 anos de vida na Terra. O que me assusta um bocadinho, porque se eu passei 20 anos e eu nem dei por eles, imaginem 58, que é 3 vezes 20, mais ou menos. Imaginem 58 anos a passar assim, num ápice. Ontem, eu neste caso, esta semana estive em Vila Real, como vos tinha dito na outra semana, eu estudo em Vila Real, e esta semana estive em Vila Real e decidi este fim de semana vir para casa, também porque tenho tratado algumas questões aqui sobre o estágio e tudo isso. E eu ontem cheguei e estava com a minha avó e olhei para a minha avó e até nem era este o tema, para ser este o tema do podcast. Depois mais para a frente vou-vos falar mais do tema do podcast, pode ser que seja nos próximos episódios, mas eu olhei para a minha avó e senti que ela estava a envelhecer. Não sei se vocês também são desta opinião que quando passam algum tempo sem os vossos avós, depois quando os veem parece que eles ou podem estar mais novos pela sua aparência, pela sua energia, pela sua vivacidade, mas eu senti que a minha avó estava mais velha. Isso é normal, mas para mim, que sempre olhei com aqueles olhos de menino, a pensar, fogo, a minha avó parece que vai durar a vida inteira. Eu olhei para a minha avó e pensei, fogo, a minha avó está a envelhecer. E isto veio aqui um pensamento à tona, porque a nível fisiológico e a nível geracional,
é natural que os nossos avós morram primeiro ou faleçam primeiro que nós, isso é natural. Ou que nós estamos livres de, aos 20 anos, aos 30, a que idade for, amanhã, agora, o que seja, Deus queira que não, como é óbvio, mas e vêm aqui as expressões do Deus queira, mas não estamos livres de morrermos, mesmo assim, mesmo que seja cruel e literal, não estamos, a morte é a única certeza da vida, e a vida em si é por isso que temos que a viver, e é uma oportunidade. E eu ontem estava a olhar para a minha avó e a pensar, fogo, ela já tem 70 anos, o que curiosamente é uma diferença, 20, 70, 50 anos, portanto, para chegar à idade dela preciso viver mais 50 anos, e eu pensei, a minha avó daqui a 50 anos pode não estar cá e não vai estar cá como é de esperar, só se ela for daqueles chineses ou lá no Japão ou o que seja, que vivem 100 e tal anos e quase uma vida e comem arroz toda a hora e a todo momento e pronto, mas isso tem muito a ver, isso claro parece que é um preconceito, mas tem muito a ver com esta ideia de que os nossos avós estão a envelhecer, e os nossos avós, e para mim que tenho 20 anos, olho para a minha avó e vejo-a com menos capacidades de algumas coisas, com mais dificuldades no pensamento, na reflexão, em atingir certas coisas, e não desmerecendo as avós, nem desmerecendo os avós, prontos, mas sinto que a minha avó está a envelhecer, e olhar para a minha avó e sentir que ela está a envelhecer é quase como uma tristeza profunda e uma sensação de ok, eu tenho que aproveitar o resto da vida dela e tirar o melhor proveito disto. Quase que me dá assim uma vontade de chorar, e vem aqui um bocadinho a minha fragilidade. Mas é a realidade, nós olhamos para os nossos avós, e até há pessoas que podem ter avós com 50 e tal anos, ou mais, porque podem ter irmãos mais velhos. Nós olhamos para os nossos avós, e muitos podem até já nem ter avós. Por exemplo, na parte e quando eu vejo esta visão na minha avó, estou a falar da parte da minha mãe, porque sempre fui muito ligada a ela, ela sempre me criou, e é curioso porque os nossos avós e as nossas avós particularmente, como a mãe, são as nossas segundas mães. Elas criam-nos, elas quase que nos levam ao colo e ajudam-nos em tudo o que nós precisamos. E é muito giro esta ideia das avós serem segundas mães, porque no fundo a mãe é que dá à luz, mas a mãe da mãe é que cuida de nós quando a mãe não está. Não sei se entenderam esta analogia, mas acho mesmo bonito os avós e tudo o que está em torno dos avós. Como é óbvio, há experiências. Não vos digo que tenho a minha melhor experiência com o meu avô, senão estaria quase 5 minutos a falar do meu avô. Tenho mais experiências que a minha avó, e mesmo com a parte do meu pai não tenho tanta experiência, porque não foi ela que me criou, e a avó que nos cria é sempre aquela que fica no nosso coração. E também ia falar deste tema do corpo, ligado também ao envelhecimento. Quando nós vemos, e até eu que tenho 20 anos, eu já vejo, já me olho ao espelho e vejo as minhas transformações, vejo o meu iniciar de algumas coisas, o crescer, por exemplo, assim, eu tenho 20 anos e ainda não tenho barba, o que para mim é um bocadinho engraçado, porque eu vejo miúdos da idade da minha irmã, de 14 e 13 anos, que já têm barba e que já têm tudo isso. Não que eu sinta-me mal por isso, mas acho curioso ainda não ter, e quase que tolero, quase que peço para não ter, porque não quero envelhecer, não quero passar da idade, não quero passar a geração, porque parece que, por exemplo, há muito aquela frase, os 30 são os novos 20, e depois há muito aquela frase, a partir dos 20 tudo passa muito depressa, e é uma ideia que me assusta um bocadinho, porque se tudo passa depressa, quer dizer que eu estou nos 20 e daqui a pouco já estou nos 25 e nem os vejo passar, e vai ser uma tremenda ilusão, porque é assim, quando nós vivemos muito, e vivemos densamente e intensamente,
nós sentimos que aquele ano foi importante e que aquele ano existiu, mas quando deixamos passar e vemos a vida a passar e ficamos quase naquela incógnita de fazer ou não fazer, parece que os anos passam e nós não aproveitamos em nada. E eu sinto muito que os meus avós, e sendo também de uma geração antiga, em que houve também o Salazar e o tempo do Salazar e toda essa problemática do Salazar e do Estado Novo, eu vejo que eles, muito deles, não têm as oportunidades que nós tivemos. E a própria mentalidade deles está fomentada e está retraída a esses tempos, aos tempos antigos, aos tempos de criança, aos tempos de nós não podemos fazer isto, porque é que agora isto é assim? E vejo também, como é óbvio, nos avós e diferenciação dos pais, que há uma menor abertura para coisas diferentes, para coisas novas. Se eu lhes dissesse, por exemplo, que vou gravar um podcast, o que é um podcast? E a nossa geração está a avançar tão rápido, com tudo o que está à nossa volta, que vamos bater outra vez ao tema do envelhecimento e ao tema do ser criança. Perdemos um bocadinho essa identidade de nos sentarmos nos sítios e pararmos e olharmos para a natureza. E o envelhecer é muito bonito, porque o envelhecimento, a própria palavra envelhecer e velho, são palavras muito bonitas, porque têm uma carga. As rugas que estão no corpo das pessoas velhas são rugas de trabalho, são rugas de sacrifício, são rugas de uma inspiração que muitas das vezes as pessoas não percebem. E eu já tinha dito no primeiro episódio que eu sou uma pessoa que gosta muito de pessoas mais velhas. E admiro pessoas mais velhas, porque sinto que as pessoas mais velhas têm ensinamentos e têm uma carga, toda ela identitária, emocional, toda ela uma carga forte que nos influencia e que nos inspira a sermos melhores. Como é óbvio, há pessoas e pessoas, e isto falo num caso positivo e num caso bonito, mas não sei se vocês acreditam que o envelhecimento é uma fase também bonita, e nós não podemos... Portugal é um país que é dos países mais envelhecidos de todo o mundo. Já nem falo da Europa, porque da Europa é imensamente envelhecido. Penso que é o terceiro ou quarto país mais envelhecido da Europa, então no mundo está logo no top 10, ou nem é preciso muito, acho que no top 5 ou no top 6. E Portugal, sendo um país muito envelhecido, nós, e pelo menos eu na minha terra, ainda vou vendo alguns jovens e pessoas de 30 e 40 anos ou 50, mas eu já olho para pessoas de 60, de 70, de 80 e penso, esta pessoa pode não viver mais anos. Esta pessoa amanhã pode-se resumir à insignificância de um papel afixado numa janela ou numa porta a dizer falecimento de X e Y. Isso é triste, porque, e também falando um bocadinho do tema da morte, porque o envelhecimento está ligado, pode não estar ligado à morte, mas o envelhecimento é a fase mais perto da morte, mas também mais perto da vida, porque o envelhecimento, no fundo, é a fase em que acabamos com a nossa vida, ou que até podemos renascer, porque há pessoas que eu conheço, e até mesmo pessoas famosas ou celebridades que chegam aos 50, 60 ou 70 ou 80 anos, o que seja, e sentem-se novas, sentem-se rejuvenescidas, quase que não tiveram esta infância para se sentirem assim, e acho que é uma fase que tem que ser respeitada. Todas as fases têm que ser respeitadas, como é óbvio, desde ser criança, desde a infância, desde a adolescência, desde adulto, pré-adulto, depois adulto mais velho, e falam muito em sénior. Não gosto nada desta palavra de sénior nem idoso. Eu acho que a palavra velha é mesmo uma palavra bonita, porque é como as árvores duram séculos. Uma árvore é capaz de durar séculos, mas uma árvore, e por acaso só agora olhar para uma árvore, mas uma árvore tem uma identidade, tem um sítio próprio, tem um meio, e a árvore cresce, a árvore renasce, a árvore rejuvenesce. E eu tenho a certeza que o envelhecimento também é muito disso, é o rejuvenescer, e quase que aqui a premeditar para uns anos atrás. E fico triste quando eu vejo, por exemplo, a minha avó triste ou deprimida, a olhar para trás e a pensar, eu não fiz nada de especial na vida. E quando tu chegas ao final da vida e pensas que não fizeste nada de especial, é porque alguma coisa está errada. É porque
e eu às vezes penso, o que é que uma pessoa tão boa, e claro, eu sou suspeito porque é minha avó, mas porque é que uma pessoa tão boa tem que sofrer tanto e que chega ao final da vida e não se sente realizada, não se sente satisfeita? Acho mesmo que as pessoas às vezes não respeitam o envelhecimento e não respeitam as pessoas mais velhas, porque pensam que só por as pessoas mais velhas terem perdido algumas capacidades básicas, como às vezes andar, como às vezes o pensamento lógico, como às vezes uma discussão de ideias, pensam que já podem abusar, pensam que já podem falar mal com as pessoas mais velhas. E falo-vos aqui de uma coisa muito curiosa, que até me lembrei agora por assim um pouco inusitado, mas durante esta semana eu estava a sair de casa e até fui para gravar o podcast da outra semana. E eu vou na rua em Vila Real e para uma senhora assim mais velha, com um carrinho onde tem muitas coisas feitas à mão, feitas em lá, feitas em assim bordadas. E eu achei aquilo numa tal responsabilidade, de um tal respeito. A senhora veio à minha beira com uma maneira tão singela de ser, a perguntar-me: olá, bom dia, eu faço aqui umas coisinhas à mão, vocês querem comprar? Olhem, eu tenho aqui uma bolsinha, eu tenho aqui esta coisa. E eu olhei para ela e pensei, eu não consigo deixar de a valorizar, eu não consigo deixar de lhe comprar algo, porque se ela gastou 3 horas do seu dia ou uma semana naquilo, coisas que são importantes, coisas que são feitas à mão, quer dizer que eu tenho que valorizar o trabalho que ela fez. E todo o trabalho que é feito à mão, ainda para mais por uma pessoa mais velha, as mãos das pessoas mais velhas têm muita história, têm muita carga. E eu olhei para ela e pensei, eu não posso deixar de comprar algo. E comprei uma coisinha, uma espécie de cestinho pequenino, feito à mão com as cores preto e castanho, que curiosamente também pode ser as cores ligadas ao envelhecimento até. Não que a cor negra ou a cor castanha tenham uma carga negativa, mas são cores de fim, e não que seja do fim, mas são cores que são eternas, quase, são cores de eternidade. E eu acho que o envelhecimento é mesmo isso, a eternidade. E ela olha para mim com um olhar assim tão singelo, tão delicado, a pensar, pode-me comprar. Até podia ser por maldade, até podia ser... Mas eu olhei para ela e vi uma bondade, uma espécie de luz que eu comprei-lhe e foi uma espécie de... Foi até uma espécie de um cestinho para colocar até coloquei umas pedras. E olhei para aquilo e eu pensei, vou colocar aqui mesmo umas pedras, as minhas pedras que me simbolizam tanto, também para lhe simbolizarem algo. E eu não a conheço de lado nenhum, eu nunca a vi na vida, mas se ela me atravessou agora, neste preciso momento, o meu caminho, foi para que a valorizasse. E eu acho que às vezes, e falando aqui também um bocadinho do destino, eu acho que há coisas que são mesmo, que são uma coincidência, e nada é por acaso, nada acontece por acaso na nossa vida. E se ela me passou ali, naquele momento, para a valorizar, para olhar para as coisas que ela faz à mão, e as mãos das pessoas mais velhas têm história, foi para que eu comprasse, foi para que valorizasse também coisas que sejam feitas à mão. E eu acho que as pessoas não têm noção do trabalho que dá. Coisas feitas à mão, muitas vezes não valorizam o artesanato, não valorizam os próprios trabalhos feitos com muito carinho. E eu vejo muitas vezes feiras de artesanato, ou até gastronomia e tudo mais, mas falando mais do artesanato e do trabalho manual, eu vejo muito que as pessoas rejeitam, e as pessoas mais novas, sobretudo, rejeitam um bocadinho esse mundo. E às vezes nós encontramos coisas tão bonitas, feitas à mão, em feirinhas locais, em feirinhas que quando olhamos para o outro lado do balcão, vemos alguém mais velho, vemos alguém que parece que sabe fazer aquilo, e depois passar esses ensinamentos às pessoas mais novas, neste caso, eu acho-te uma bondade e acho-te
é algo tão mesmo eterno e bonito, e parece que ando sempre em redor do mesmo tema, mas eu acho mesmo importante as pessoas as pessoas mais velhas serem valorizadas, porque tal como nós queremos que sejamos valorizados quando formos mais velhos, temos que pensar que também temos que valorizar os nossos avós, pessoas que sejam mais tias, que possamos ter mais velhas, bisavós até possam ter, e bisavó ainda tem uma carga ainda mais gira, porque imaginem que, eu por acaso já não tenho as minhas bisavós vivas, nem os meus bisavós, mas imaginem terem um filho, e que também é uma dádiva vinda ao mundo, e o bisavô, a geração mais antiga viva, pegar nele e estar a geração mais nova e a geração mais antiga. Eu acho mesmo, se calhar é uma visão que muita gente possa não ter, mas eu acho mesmo é um olhar mesmo diferente, e um olhar mesmo que tem que ser valorizado. E aqui também pega um bocadinho no destino, que há coisas que parece que acontecem que são mesmo obra do destino. Qual era a probabilidade daquela senhora àquela hora me aparecer com trabalhos feitos à mão, para eu pensar um bocadinho e para eu estar agora, passado uma semana, a falar deste mesmo tema e desta mesma senhora? É porque ela me marcou, e há pessoas que nos marcam mesmo para a vida toda. E eu lembro-me que uma vez... e agora falando aqui de uma coisa se calhar não tão positiva, mas uma vez eu estava no autocarro para ir para a escola, ou estava a vir, já não me lembro muito bem, e estava com uma senhora de 50 e tais, 60 e tais, que estava-me a contar a história dela, e ela tinha sofrido muito na vida, já tinha muitas doenças, e ela esteve mesmo perto de morrer, e esteve entre a vida e a morte. E quando ela fala-me da visão que teve quando possivelmente estava na morte, e claro, como é óbvio, eu não sei se é verdade, isto foi uma pessoa mais velha, uma pessoa de 60 e tal anos que me contou, ela olhou para a morte e viu a escuridão. Olhou para a morte e viu a escuridão. Viu a escuridão e viu muitos bichos, muitos insetos, muitos... e aquilo assustou-me um bocadinho, e até hoje eu não me esqueci. Ela disse-me que aquilo tinha uma carga tão forte, que quando ela saiu, ela não queria crer que tinha saído. E este tema é um bocadinho pesado, até para uma hora, para a hora que estamos, mas é um tema que me faz pensar o que é que vem para além da morte. Neste caso, o que é que vem para além da vida? O que é que a morte tem para nos dar? E este tema, morte, também me faz um bocadinho de arrepios, e eu, por acaso, não sou uma pessoa muito bem resolvida nesse aspecto da morte, não a aceito, como se calhar pessoas mais velhas que eu às vezes olho e dizem que a única certeza da vida é a morte. Para mim é um bocadinho assustador, que a nossa única certeza que temos é que vamos morrer um dia. E é estranho até estar a ouvir assim estes pássaros que simbolizam tanto a vida, e olhar, é assim, a morte pode ser mesmo a vida, pode ser mesmo para além. Há pessoas que acreditam que vivemos outra vida, há pessoas que acreditam com a nossa alma. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm, miúdos de 7, 8 anos, que parece que já têm 30 anos, parece que já têm 20 e tal anos. E eu às vezes olho para essas pessoas e penso, olho para esses miúdos e penso, uau, que inteligência, que mentalidade eles têm para falarem assim, para terem este pensamento. E às vezes penso, será que é a alma deles que já esteve noutra pessoa e que possivelmente já viveu tanto, que agora está num miúdo de 7 anos e que nem se enquadra num miúdo de 7 anos? Às vezes vejo pessoas que são o contrário, que têm 15 anos e que parecem que têm 10 ou que parecem que têm 7. As chamadas pessoas que às vezes nós, a nível um bocadinho por preconceito, chamamos de infantis, ou com falta de maturidade, ou imaturas. E eu acho mesmo que possamos ter algo mais bonito também para além da vida, e fico triste porque
para aquelas pessoas que gostam de viver, e até é triste algumas pessoas não gostarem da vida que têm ou da vida que levam, e há muita gente que não gosta da vida que leva e que se sente triste e insatisfeita. E falando também aqui um bocadinho deste tema que me pôs em reflexão, no outro fim de semana fui ver a Cristina Talks. Fui ver a palestra da Cristina Ferreira, e aquilo pôs-me tão a pensar, porque eu acho que as pessoas têm um bocadinho o preconceito na figura que ela é, na figura que ela detém e na posição que ela detém, que eu fiquei a pensar genuinamente, se fossem lá iam ver a carga que aquilo tem. Aquilo foi um espetáculo de 3 horas e meia, um espetáculo arrebatador, um espetáculo que me deixou sem chão, literalmente. Por acaso foi lá o Fred Canticastro, e se calhar muitos de vós não o conhecem, e outros podem conhecer. O Fred Canticastro é um jovem que se formou na área do autoconhecimento, na área da liderança e da gestão, e esta semana vi um workshop dele e por acaso participei, onde o título foi Como Criarmos a Vida Ideal, ou Como Criarmos a Vida Perfeita, não a vida perfeita, mas a nossa vida ideal. E ele no espetáculo, e não vou dar spoilers porque se calhar muitos de vocês até querem ir ver o espetáculo em si, que eu acho que é de uma tremenda, foram 19€, mas foram 19€ muito bem gastos, porque às vezes mudam-se vidas ali, com uma simples palavra. E o Fred Canticastro faz uma coisa que eu acho excepcional. Ele move a multidão, e ele pôs-nos de uma forma tão enérgica e alegre, que parecia mesmo que estávamos ali a viver, e parecia que foi dos momentos mais bonitos da minha vida, que eu estava abraçado a 7.500 pessoas, abraçado também mentalmente, mas abraçado também às pessoas que estavam ao meu lado. Como é óbvio, é um bocadinho impossível nós conseguimos estar abraçados a 7.500 pessoas, mas achei muito curioso que estávamos todos para o mesmo. Havia amor, havia carinho, havia uma certa paixão que eu já não sentia há muito tempo, e parece que todos estavam para o mesmo. Parece que aquilo vibrou a multidão, e 7.500 pessoas num só espaço já cria uma certa vibração. Por acaso agora passou uma senhora mesmo aqui da aldeia, que por acaso agora estou a olhar para ela, que ela está a subir com umas flores para pôr no cemitério, e eu acho mesmo curioso, e agora parece que estou a divagar, mas acho mesmo curioso esta ideia da aldeia, e eu passei mesmo para aqui, para o espaço onde estou, e passei por uma carrinha onde ainda se vende uma carrinha ambulante, aquelas peixarias ambulantes ou aquelas padarias que se calhar vocês até têm na vossa terra, e achei curioso entrar neste mundo quase que já foi meu há uns anos atrás, e que agora tenho que me aventurar por outros mundos até mais citadinos, e não querendo divagar um bocadinho, mas achei muito curioso esta entrada de novo, para também me inspirar para o podcast em si. Mas falando do Fred Canticastro e de toda a vibração, acho que aquilo foi mesmo muito bonito, e aconselho vivamente a vocês irem ao espetáculo, porque às vezes as pessoas têm muito preconceito por ser a Cristina Ferreira e pela figura dela, mas às vezes é muito mais do que aquilo que vemos, e é muito mais do que vemos na televisão e do que vemos nas redes sociais. Mas voltando ao tema que estava a falar, eu acho mesmo bonita esta entrada. Até para eu vir para aqui, para este jardim, tenho que entrar nestas escadas assim antigas, quase que temos que subir e nos esforçamos muito, e achei muito bonito este meio onde estou, e quase que posso acabar assim o podcast. Já vamos para lá dos 28 minutos, 29 minutos. Gostei muito de estar na vossa companhia. Gostei muito de estar aqui a falar um bocadinho deste tema do envelhecimento, do tema da velhice, do tema da vida e da morte, e por acaso vou tentar adotar, sempre que eu vier aqui e gravar até ao fim de semana, vou tentar
vou tentar mesmo vir para este sítio porque tem uma frescura, tem uma leveza. E realmente tem sombra, porque o outro não tinha, e realmente tem sombra e ouve-se os pássaros e provavelmente vocês durante o podcast todo ouviram os pássaros e eu espero que vocês tenham gostado. Foi meia hora de conversa, de reflexão, de um bocadinho das emoções à flor da pele, mas eu gostei muito de estar aqui convosco. Espero-vos num próximo episódio. Só vos tenho a agradecer por todo o carinho que têm-me dado nos outros episódios. Temos atingido números que me têm deixado muito feliz, mas para lá dos números tenho recebido mensagens e sabem que o podcast e esta conversa faço um bocadinho para mim, é verdade, mas faço sobretudo para vocês e para vocês que me ouvem desse lado e que gostam de ouvir durante 30 minutos ou que tiram 30 minutos do vosso dia, que agora parece quase parece uma eternidade, parece quase uma relíquia, 30 minutos do vosso dia, mas eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho grande a todos e vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigado.